estudante do nono ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen e estarei junto com você nesta jornada. Vamos lá? Bom, para a aula de hoje você vai utilizar os materiais que a gente já costuma utilizar. Então, caderno ou folha para anotações. Lembra lá, deixa separadinho por componente curricular para depois ficar mais organizado o seu material. Caneta, lápis, borracha e tenha também uma régua aí no seu kit de materiais. Certo? O que nós vimos na aula passada? Bom, na aula passada a gente viu um pouco de propriedades da potenciação. Então nós vimos que quando a base é um número real não nulo e os expoentes são números inteiros, existem algumas propriedades que nos auxiliam a fazer os cálculos das potenciações. Então nós vimos lá que quando a base é um número real não nulo e o expoente é zero, a resposta da potência, a potenciação sempre vai ser 1. Então todo número elevado a zero é igual a 1. Vimos também que quando o expoente é 1, a resposta da potenciação vai ser a própria base. Então, todo número elevado a 1 é a própria base. Vimos também, isso a gente já tinha conversado lá nas nossas primeiras aulas, que quando a base lá é um número real não nulo e o expoente é um número inteiro negativo, o que acontece? Nós vamos repetir, vamos inverter a base e o expoente mantém o mesmo número, porém sem o sinal, tá? O que mais nós vimos na última aula? Nós vimos também que quando nós temos um produto, uma multiplicação de potências de mesma base, nós vamos manter a base e somar os expoentes. Então a gente fez lá um exemplo utilizando números e depois nós chegamos na escrita da regra. Mais pra frente ainda na última aula nós falamos sobre o quociente de potências de mesma base. A gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Aqui está escrito com letras porque eu fiz de uma forma genérica, mas se você trocar ali e substituir por números, você vai ver que vai dar certo. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre as propriedades de potenciação, então nós vamos continuar ainda estudando um pouquinho sobre essas propriedades e nós vamos explorar algumas problematizações envolvendo a potenciação. Bom, então agora você vai lá pegar o seu caderno, vai fazer o registro da data de hoje e do título ali, Propriedades da Potenciação, parte 2, porque a gente vai continuar. Vou te dar um tempinho e a gente já volta. Muito bem, agora que você já fez o registro do conteúdo da aula de hoje, da data, enfim, nós vamos então retomar o que ficou de tarefa para casa. Vocês lembram que na última aula eu pedi para vocês pensarem sobre essa questão aqui? Então, como escrever 3 à sexta ao quadrado em uma única potência? Como será que a gente faz isso? Então, eu disse para você utilizar mais ou menos o raciocínio que nós usamos na última aula para ver se você conseguia chegar numa regra. Então, confere aqui comigo para ver se o que você escreveu estava mais ou menos dentro daquilo que a prof vai colocar aqui no quadro. Então, na nossa tela, né? Vamos ver. Então, observe. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na última aula. Então, eu vou usar números para mostrar para vocês. Então, 3 à sexta que eu pintei ali de azul elevado ao quadrado. Bom, vamos considerar que o nosso 3 à sexta é a base e o expoente é 2. Então, se o meu expoente é 2 e a minha base é toda essa potência 3 à sexta, quantas vezes a gente repete a base? Quando a gente está trabalhando com a definição da potenciação. Nós vamos repetir a base 2 vezes. Então, vai ser 3 à sexta vezes 3 à sexta. Precisa daqueles parênteses? Não precisa. Eu utilizei eles aqui para você entender que eu estou tratando 3 à sexta como a base dessa potência que tem o expoente 2, certo? Bom, se a gente for utilizar aqui dentro desses parênteses a aplicação, a definição de potenciação, o 3 à sexta, então eu preciso escrever o 3 6 vezes. Por quê? 3 está elevado à sexta. Então eu vou repetir aqui o 3 6 vezes e outro parênteses também. Então vai ficar assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas observe o seguinte, entre todos esses fatores que nós temos aqui, tem multiplicação. Inclusive esse aqui que eu coloquei em vermelho, para você observar lá do início. Bom, se tem todos esses números aqui, entre eles nós temos multiplicação, eu não posso escrever em forma de potência, como uma única potência? Posso. 3 elevado a quanto? Vamos ver quantas vezes o fator 3 aparece aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Portanto, a gente pode escrever como 3 elevado à 12ª potência ou 3 elevado a 12, tá? Vejam só, a gente está falando da potência de uma potência. É uma potência dentro de outra potência. Se a gente mudar a base, se eu utilizasse outros números aqui, será que a gente conseguiria, usando o mesmo raciocínio, chegar na mesma conclusão? A gente conseguiria sim. Até convido você a tentar fazer isso depois. Se você não fez esse daqui, tenta fazer depois para ver como dá certo. Bom, o que aconteceu com os expoentes? Então vejam só, a gente tinha 3 e a gente tinha 6 e a gente tinha 2. Agora nós temos 12. O que será que aconteceu? Bom, não foi soma, porque se eu fizer 6 mais 2 não dá 12, dá 8. Também não foi subtração, porque se eu fizer 6 menos 2 fica 4. E se eu multiplicar os expoentes? 6 vezes 2, 12. Então dá para escrever uma regra? Sim, dá para escrever uma regra. Então, olha só. Quando nós temos a potência de uma potência, ou seja, uma potenciação dentro de outra potenciação, a regra é, você vai conservar a base, então vai repetir a base, e vamos multiplicar os expoentes. Então, aqui eu escrevi com letras, lembra lá que essas letras representam números, porque os conjuntos numéricos são infinitos, então, para a gente escrever uma regra, a gente utiliza letras que representam números. A pertence ao conjunto dos números reais sem o zero. Então, reais estrela é conjunto dos números reais, então são todos os números que nós estudamos, com exceção do zero, ok? M pertence aos inteiros, N pertence aos inteiros. O que significa isso? Que o expoentezinho que está aqui e o expoentezinho que está aqui são números inteiros, então pode ser os positivos, os negativos ou o zero. Aqui pode aparecer zero porque eu já garanti que a minha base é diferente de zero. Por que isso, prof? Porque eu não posso ter zero elevado a zero. É uma indeterminação. A gente não consegue calcular a potência de base zero e expoente zero. Por isso que a gente garante, de alguma forma, que a base não seja o zero. Beleza? Bom, aqui embaixo a gente tem um exemplo utilizando números. Então, eu coloquei uma outra base, vejam só, e fiz ali os expoentes. Então, ó, repeti a base e multipliquei os expoentes. Nossa, professora, mas por que você colocou colchete ali no meio da história? É porque como eu coloquei parênteses, porque esse negativo está elevado à quinta, por isso que eu utilizei o colchete. Só em questão de separar os expoentes, certo? Vou dar um tempo para você fazer esse registro no seu caderno dessa propriedade e a gente já volta.
agora que você já fez o registro no seu caderno, deixa ele ali do ladinho e acompanha aqui comigo algumas outras reflexões. Então vamos lá. A gente estudou até agora algumas operações quando a base é a mesma. Mas e se os expoentes fossem os mesmos e as bases fossem diferentes? E aí? Será que tem alguma forma de escrever alguma regra, alguma propriedade para ajudar a gente nos cálculos? Será? Vamos acompanhar então alguns exemplos. Então, observa lá. 2/4 vezes 3/4. Então, nós temos uma multiplicação de potências de bases diferentes, mas com o mesmo expoente. Vamos observar aqui, vamos manipular esses números para ver o que acontece. Bom, o que é o 2/4? 2/4 eu escrever o 2 4 vezes. O que é o 3/4? Eu escrever o 3 4 vezes. Então, a gente pode escrever a expressão numérica desta forma, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Muito bem. Agora, pelas propriedades da multiplicação, a gente consegue associar os termos, a gente consegue mudar a ordem dos termos. Então, eu vou escrever os termos de uma maneira diferente do que tá ali. Então, eu vou deixar perto 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3. Eu posso fazer isso dentro da multiplicação? Eu posso. Ah, professora, mas a gente não tá falando de potência? Nós estávamos aqui na primeira parte da expressão com potenciação. Agora nós estamos trabalhando apenas com multiplicação. Então, na multiplicação, pelas propriedades da multiplicação, eu posso fazer isso aqui, certo? Observem o seguinte. Eu tenho um grupinho ali, 2 vezes 3, mais um e mais um. Quantos grupinhos eu consigo fazer de 2 vezes 3 aqui nesta linha da minha expressão? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu não posso enxergar aquele 2 vezes 3 como uma base? Será? Se eu enxergar o 2 vezes 3 sendo uma base, qual seria o expoente? Bom, se tem 1, 2, 3, 4 vezes aparecendo esse fator 2 vezes 3, eu posso escrever como uma potência. 2 vezes 3/4. Interessante, né? A gente tinha escrito a potência vezes outra potência e agora nós temos uma multiplicação elevado a uma potência, ali, a um expoente. Tá, professora, mas por que você está fazendo tudo isso? Vocês já vão entender melhor por que eu estou trabalhando dessa forma. Deixa a gente chegar lá nas situações problema para você ver. Bom, mas acompanhe aqui comigo. Então, a gente está trabalhando com o produto de potências de bases diferentes. Então, o número lá da base é diferente um do outro, mas os expoentes são os mesmos. Se nós mudarmos a base, se a gente fizesse um exemplo com outros números, será que daria certo? Daria certo sim. Depois tenta fazer lá para você ver como realmente vai funcionar. E o que aconteceu com as bases? E com o expoente? Então, observa lá. 2/4 vezes 3/4. Agora nós temos 2 vezes 3 e esse produto elevado à quarta. O que era produto mesmo? É o resultado da multiplicação. Bom, será que vai sempre acontecer isso? Se eu fizesse com outros números e aplicasse esse mesmo raciocínio, eu ia chegar nessa mesma conclusão? Sim. Então, é possível escrever uma regra? Será? Vamos pensar um pouquinho. Antes da gente escrever a regra, observem aqui os cálculos que eu vou fazer na minha calculadora. Você pode pegar a calculadora do seu celular e fazer o cálculo aqui comigo. Deixa eu te dar uma dica. Quando a gente quer fazer uma potência lá no nosso celular, tem um ícone, um botão, que é o acento circunflexo. Sabe lá o acento que nós utilizamos na palavra você, na palavra vovô? Nós usamos esse símbolo quando a gente quer dizer para a calculadora que a gente vai calcular uma potenciação. Então, para fazer o 2/4 na calculadora, você vai apertar o 2, o acento circunflexo e depois o número 4. Então, ele vai entender que é 2/4. Então, observa ali na minha calculadora o resultado dessa operação. E eu vou fazer do jeito que está aqui, 2/4 vezes 3/4. Lembrando que, na ordem das operações, a potenciação tem preferência. Então, quando você digita
todos esses termos na calculadora, a calculadora já entende que primeiro tem que resolver a potência, depois a outra potência e depois eu multiplico os resultados dessas potências. Então, observa lá. 2/4 vezes 3/4. Deu 1.296. Importante também que eu preciso falar para vocês. Cuidado! A gente utiliza aqui o ponto na multiplicação, mas quando a gente vai para a calculadora, na calculadora, dessa do celular, dessa que a gente compra lá numa lojinha, na calculadora a gente não usa o ponto para multiplicação, não. A gente utiliza o vezes que você está habituado a utilizar, aquele xizinho, tá? Cuidado, porque às vezes você se confunde, aperta o ponto e daí você está utilizando uma outra anotação. O ponto da calculadora, a minha aqui aparece uma vírgula, mas o ponto da calculadora, na verdade, é uma vírgula para separar as casas decimais, tá bom? Agora, olha só. A gente viu lá na tela anterior que a gente escreveu essa expressão e no final a gente poderia ter escrito o produto dessas bases elevado à quarta. Será que se eu resolver aqui na minha calculadora eu vou chegar no 1.296? Vamos conferir? Olha lá. 2 vezes 3, que é o 6 que a gente já sabe, elevado à quarta. Deu 1.296 também. Então vejam como a regra funciona. Então, tanto faz, se eu precisasse em algum exercício, em alguma situação, problema, em algum momento que você se deparasse com essas potenciações. Se você quisesse primeiro fazer as potências, depois multiplicar, dá o resultado. Mas existem alguns momentos que é muito mais, facilita os nossos cálculos se a gente aplicar a propriedade e daí resolver. Porque veja, aqui eu tenho que fazer o cálculo do 2/4, o cálculo do 3/4 e depois esses números que são números grandes eu preciso multiplicar. Nesta situação não, eu só vou fazer potência uma vez, porque primeiro eu faço 2 vezes 3, que é o 6, que a gente sabe da tabuada, e depois eu elevo a quarta. Então, em qual das duas situações eu vou calcular mais rápido, de uma forma mais eficiente? Na primeira ou na segunda? Por isso que a gente utiliza as propriedades, tá? Bom, então agora aqui tem a regrinha. Então, produto de potências de mesmo expoente, nós multiplicamos as bases e vamos conservar o expoente. Então, o expoente é o mesmo e ele vai ficar mantido. Lá embaixo eu coloquei as letrinhas, como eu fiz da outra vez, e aqui nesse caso eu já garanti que o número A e o número B, professor, A e B são letras, é que aqui elas indicam números, tá? A e B são números reais não nulos, ou seja, qualquer número que nós já estudamos, com exceção do zero, e o M é um número inteiro. E embaixo nós temos ali um exemplo numérico para você fixar melhor essa ideia. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer o registro dessa propriedade no seu caderno e nós já voltamos. Agora que você já registrou essa propriedade no seu caderno, o produto de potências de mesmo expoente, vamos observar um outro exemplo, uma outra situação envolvendo o quociente. O que é quociente mesmo? É o resultado da divisão. Então, envolvendo lá o quociente de potências que tem bases diferentes, mas tem o mesmo expoente. Então, nós temos lá 6 ao cubo dividido por 3 ao cubo. Bom, o que a gente pode fazer? Aqui eu quero trabalhar com o exemplo só fazendo a manipulação dos números. Então, eu vou escrever aquela divisão ali que está numa expressão em forma de fração, porque a fração é uma divisão. Então, eu vou escrever assim, ó, 6 ao cubo dividido por 3 ao cubo, só que agora em forma de fração.
vou aplicar a definição de potenciação para desenvolver ali aquelas potências. Então, 6 ao cubo eu escrevo 6 3 vezes, 3 ao cubo eu escrevo 3 vezes. Então, fica assim, ó, 6 vezes 6 vezes 6, 3 vezes 3 vezes 3. Muito bem. O que a gente pode fazer agora? Bom, a gente poderia simplificar para poder resolver, como a gente fez na última aula, lá nas aulas passadas, que eu falei sobre a propriedade do cancelamento. Lembra que eu ia simplificando um número do numerador e um do denominador? Pois é, aqui a gente também pode fazer isso. Mas a minha ideia não é fazer isso. Eu quero escrever aquela primeira expressão como uma potência só ou de alguma forma que fique mais simples. Então, observa o seguinte. Se nós temos fração e a gente tem produto entre ali os fatores, a gente pode separar. Como assim, professor? Bom, eu posso escrever 6 sobre 3, ou 6 terços, vezes 6 terços, vezes 6 terços. O que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, só que eu separei. Por que eu fiz essa separação? Porque eu quero que você observe isso aqui. Veja, nós temos essa fração, vezes essa fração, vezes essa fração. E a mesma fração está aparecendo quantas vezes? 3 vezes. Então, eu posso considerar essa fração como uma base. Se eu considero essa fração como uma base, qual tem que ser o expoente? Se está aparecendo 3 vezes, então são 3 fatores, então o expoente tem que ser 3. Então, eu posso escrever assim, ó. Ou eu poderia escrever como estava antes lá. Poderia escrever usando os 2 pontinhos da divisão. Eu poderia escrever 6 dividido por 3 dentro dos parênteses elevado à terceira. Então, será que a gente tem aí uma nova propriedade? Bom, então, olha lá como eu falei para vocês, viu? 6 dividido por 3 elevado à terceira. Então, observa só. A gente está falando do quociente de potências de bases diferentes. O que era a base mesmo? É o número que aparece embaixo. É o número que nós vamos repetir nos fatores. Com o mesmo expoente. Expoente é o número que aparece em cima, que indica quantos fatores nós vamos ter naquela potenciação, tá? Bom, se nós mudarmos a base, ainda é possível realizar essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio e concluir a mesma coisa? Sim. Depois faça o teste para você ver. Bom, o que aconteceu com as bases e o expoente? Bom, a base era 6 e a outra era 3. Manteve. Observa lá, era a divisão tá aqui ainda. E o expoente, o que aconteceu com ele? Bom, cada base dessa era elevada à terceira, elevada ao cubo. Agora o cubo apareceu só no final. Então a gente consegue escrever uma regra? Será que a gente consegue? Conseguimos. Mas antes de escrever a regra, olha lá na calculadora. 6 ao cubo dividido por 3 ao cubo. Temos lá 6 ao cubo dividido por 3 ao cubo. Dá 8 a resposta. Quando a gente digita na calculadora, a calculadora entende que a potência tem preferência em relação à divisão. O que é isso? Primeiro a calculadora vai fazer 6 ao cubo, vai fazer 3 ao cubo e o resultado dessas potências vai fazer a divisão. Deu 8. Agora eu vou resolver essa expressão aqui sem a calculadora. Vejam só. Quanto que é 6 dividido por 3? 3 vezes quanto que dá 6? É 2, né? Então, 2 ao cubo. Mas o 2 ao cubo, eu tenho que repetir o 2 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, resolvendo aqui o primeiro membro, deu 8. Resolvendo o segundo membro, também dá 8. Então, veja aqui, tanto faz qual das duas você resolver, se você tiver isso em alguma situação. Mas, se você resolver aplicando a propriedade, você pode ganhar tempo e ser mais eficiente lá no seu cálculo. Agilidade, ter mais agilidade, fazer com melhor eficiência, tá bom? Bom, então agora a regra quociente de potências de mesmo expoente. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma divisão de potências que tem bases diferentes, mas o expoente é o mesmo? Então, a gente vai manter as bases lá com a divisão entre elas, né?
Então, dividem-se as bases e conserva-se o expoente. Ou seja, a gente vai colocar o expoente ali no finalzinho, depois que eu fizer a divisão. Então, A e B são números reais não nulos e o M ali, que é o nosso expoente, é um número inteiro. Embaixo aqui a gente tem um exemplo numérico para você perceber a aplicação da propriedade. E agora eu vou deixar um tempinho para você fazer o registro dessa propriedade no seu caderno. Muito bem, agora que você já fez o registro lá, nós já vimos mais algumas propriedades, então agora você já tem muitas ferramentas para utilizar. Vamos então pensar em algumas situações, algumas problematizações. Então, acompanhem aqui comigo. Nos dispositivos tecnológicos, tais como computadores e smartphones, a capacidade de armazenamento dos dados, a memória, é medida em bytes, e bytes nós abreviamos com B maiúsculo. Então, é medida em bytes e seus múltiplos. Múltiplos são medidas maiores que o byte, tá? Veja o quadro. Então, observa lá. Lá nas unidades, então, quando a gente está falando de unidade de armazenamento, quando a gente vai comprar um telefone novo, ou uma televisão dessas modernas, assim, ou um computador, ou um tablet, muitos de nós, né, nos preocupamos com a capacidade de armazenamento, com a quantidade de memória que esse equipamento vai ter. Então, observem aqui para você compreender um pouquinho melhor como que funciona essas unidades. Então, 1 kilobyte, que nós abreviamos com 1 KB, equivale a 1024 bytes. Mas esse 1024, nós podemos escrever em forma de potência. Potência de base 2, então 2 elevado à décima. Se você desenvolver essa potenciação aqui, escrever o 2 10 vezes e fazer a multiplicação, você vai chegar no 1024. Então, 1 kilobyte equivale 2 à décima byte. Maior que o kilobyte é o megabyte. 1 megabyte, que nós abreviamos com MB, equivale a 1024 kilobytes. Olha só, o mega equivale a 1024 kilobytes. Esse 1024 kilobytes nós podemos escrever como 2 à décima KB, kilobytes. Maior que o megabyte nós temos gigabyte. 1 gigabyte, GB, nós podemos escrever como 1024 megabytes. 1024 nós escrevemos como 2 à décima, então 1 gigabyte equivale a 2 à décima megabytes. E tem outras unidades maiores que o gigabyte, tem o terabyte, etabyte, assim por diante, tá? Mas aqui para nossa problematização nós vamos até aqui. A pergunta é: quantos bytes há em um arquivo de 1 gigabyte? Observem, no meu quadro eu tenho só gigabyte em relação a megabyte. Agora eu quero saber quantos bytes tem 1 gigabyte. Escreva na forma de potência. E agora, como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou dar um tempo para você fazer o registro lá no seu caderno, para você pensar em estratégias para resolver. Utilize as potências que aparecem aqui, tá? Talvez você precise utilizar a propriedade de potenciação, que nós vimos também, tá? Não se preocupe em calcular, multiplicar esses 1024, porque a gente quer escrever em forma de potência, tá bom? Vou dar um tempo para você fazer isso e a gente já volta.
Agora que você já fez o registro, já pensou lá em como resolver, vamos conferir? Eu anotei aqui do lado as propriedades que nós estudamos nas últimas aulas, tá? Elas estão anotadinhas aqui, só pra gente consultar quando a gente precisar. Bom, então olha lá. Deixei o quadro aqui no ladinho pra gente poder olhar, já utilizando, já abreviando, né? A nossa pergunta é: quantos bytes há em 1 gigabyte? Então não vai direto em 2 a décima aqui, porque o 2 a décima está em megabytes, ok? Mas vamos lá. Então, 1 gigabyte é igual a 2 a décima megabytes, que é a informação da última linha ali do nosso quadro. Bom, se a gente substituir no lugar do megabytes, nós olharmos lá na tabelinha e substituirmos por 2 a décima kilobytes, vai ficar assim, ó. O 2 a décima que a gente tinha antes, vezes esse megabytes que eu troquei, que eu substituí por 2 a décima kilobyte, porque 1 megabyte equivale a 2 a décima kilobytes. Mas os kilobytes, lá olhando no nosso quadro, 1 kilobyte equivale a 2 a décima bytes. Então nós vamos trocar aqui o kilobyte por essa informação. Então vai manter o 2 a décima que eu tinha antes, vezes 2 a décima, que eu escrevi ali na segunda linha, vezes 2 a décima bytes, porque a nossa pergunta é: quantos bytes há em 1 gigabyte? Bom, nós temos 3 potências de mesma base, tá? Aqui, coincidentemente, o expoente é o mesmo, mas nós temos então potências de mesma base numa multiplicação. Tem uma propriedade para isso? Tem uma regra para isso? Tem. Olha lá, quando nós multiplicamos potências que têm a mesma base, repete a base, somos expoentes. Então, o que a gente pode fazer ali? Nós vamos utilizar o produto de potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. Vai ficar 2 a 30 ou 2 a 30 bytes. Resposta em um arquivo de 1 GB a 2 elevado a 30 bytes. Agora que a gente terminou a correção, vamos para a nossa segunda problematização de hoje. Então, aplique as propriedades de potenciação para simplificar as expressões a seguir. Então, nós temos ali 3 expressões, tá? Você vai utilizar as propriedades que nós vimos nas últimas aulas e na aula de hoje para simplificar a forma como está escrita. Então, você tem que observar. Então, já vou te dar uma dica. Olha lá na letra A. Nós temos uma potência dentro de uma potência e depois a gente tem um quociente, uma divisão. Como será que a gente faz isso? Então, vou dar um tempo para você fazer o registro, para você pensar ali em como aplicar as propriedades e a gente já volta para conferir as respostas.
E aí, conseguiu fazer? Vamos conferir? Então, olha só. Aqui na primeira expressão nós temos uma potência de potência. O que a gente faz na potência de potência? Então, a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, olha só. Vou repetir o A e vou fazer 6 vezes menos 2. Então, fica assim, 6 vezes menos 2, que eu já poderia fazer direto. Como que fica 6 vezes menos 2? Regra de sinais, mais com menos, menos. 6 vezes 2, 12. Então, vai ficar A elevado a menos 12. Menos 12. Só que eu tenho um quociente aqui, ó, uma divisão. Como que a gente faz a divisão de potências que tem a mesma base? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vejam só. O primeiro expoente aqui ficou menos 12. Como aqui eu tenho uma divisão, então eu vou subtrair o outro expoente. Então, fica A elevado a menos 12, menos 12. E se nós temos lá, nós estamos fazendo adição e subtração com números inteiros, cuidado! Aqui não usa a regra menos com menos mais. Aqui eu perdi 12 e perdi 12. Ou, tô devendo 12 reais para uma pessoa, daí fui lá e peguei mais 12 reais emprestado, então quanto que eu devo ao todo, tá? Então, o que a gente faz quando eu tenho essa situação e não tenho uma multiplicação ali? Eu vou repetir o sinal e somar os números. Então, vai ficar A elevado a menos 24. Então, tomem cuidado com isso, tá? É comum vocês colocarem mais aqui, mas menos com menos mais não vale na adição e subtração. Vale só para multiplicação e divisão, tá bom? Segundo item. Então, a gente tem uma multiplicação de potências que tem as bases diferentes, porque uma é x e outra é y, e os expoentes são iguais. Foi a propriedade que a gente viu hoje, ó. O que a gente faz? Multiplica as bases e repete o expoente. Olha lá, fica x vezes y elevado à terceira. Cuidado! Aqui nós temos uma multiplicação, eu só não escrevi o sinal, tá? Quando a gente faz uma multiplicação com uma letra vezes outra letra, ou uma incógnita vezes outra incógnita, um valor desconhecido vezes outro valor desconhecido, a gente não precisa pôr o ponto, tá?
porque eu já entendo que quando eles estão próximos assim, é uma multiplicação que tem entre eles, ok? E o último item, nós temos lá um quociente de potências de bases diferentes, mas o expoente é o mesmo, que foi a outra propriedade que nós vimos hoje. Como que a gente faz isso? Nós vamos dividir as bases e repetir o expoente, conservar o expoente. Então vai ficar menos W dividido por 3 elevado à sexta, que é o expoente que eles têm em comum ali, que aparece nos dois casos. Então agora vamos finalizando a nossa aula, vamos para o nosso quiz. Então, atenção lá à questão. A expressão x ao cubo ao quadrado vezes x dividido por x à quinta, escrita na forma de uma única potência, é igual a... Então aqui é uma aplicação de propriedade de potência. Então veja, primeiro a gente vai fazer lá potência de potência, então x ao cubo ao quadrado fica x à sexta. X à sexta vezes x elevado a 1, porque quando o expoente 1 é a base é a resposta, né? Dividido por x à quinta. Então, a gente tem x à sexta vezes x elevado a 1. 6 mais 1, porque repete a base, soma o expoente, fica 7. Então, x elevado a sétima. X elevado a sétima dividido por x à quinta. Repete a base e subtrai o expoente, porque é essa propriedade aqui, ó. X à sétima dividido por x à quinta, fica x elevado a 7 tira 5, resposta x ao quadrado. Faz aqui no cantinho depois, para você ver como que eu falei. Às vezes eu posso ter falado muito rápido e você pode ter... Escreve lá, desenvolve, tá bom? Próxima questão. Verdadeiro ou falso? Temos um produto elevado à quinta. Então, x vezes y elevado à quinta é igual a x à quinta vezes y à quinta? Será que isso é válido? Bom, a gente viu na propriedade de hoje que se a gente tem um produto de potências de base diferente, mas o mesmo expoente, a gente pode agrupar. Então, essa forma de escrever a regra pode ser escrita ao contrário. A recíproca é verdadeira. Eu posso trocar a ordem ali, a propriedade reflexiva, eu posso inverter. Então, se eu posso inverter, x vezes y à quinta é a mesma coisa que distribuir o expoente. X à quinta vezes y à quinta. Então, essa informação é verdadeira. Tomem cuidado quando aqui for adição. Se aqui for adição e eu tenho um expoente, eu não posso aplicar essa propriedade. Daí a gente vai falar de produtos notáveis. Então, bastante cuidado em relação a isso quando aqui dentro do parênteses for uma adição ou uma subtração, certo? Bom, hoje a gente falou então um pouquinho mais das propriedades, nós falamos mais um pouquinho sobre algumas problematizações envolvendo as propriedades de potenciação. Eu espero que você tenha gostado da aula e tenha compreendido um pouco melhor os assuntos. Um forte abraço e até a próxima aula!